Louvem o nome de Yahweh, pois ele exaltou o chifre do seu povo. Ok, mas que história de chifre é essa? E por que Deus o exaltou? Ótimas perguntas. Essas palavras vêm do clímax da conclusão do Salmo 148 na Bíblia. Vamos ver? Ok, primeiro, vamos nos orientar. O livro dos Salmos é uma grande coleção de poemas na Bíblia hebraica. Há 150 poemas, ou o que chamamos de salmos, que são organizados para contar uma história. Os salmos contam uma história? Sim, começa com a promessa de um rei que trará a vitória para Israel e segue para contar a história de como Deus resgata Davi de sua aflição e o levanta como rei. Mas Israel cai nas mãos das nações inimigas e o povo é deixado sem um rei e sem um lar. Então, eles precisam de um rei maior do que Davi. Certo. E assim, os salmos exploram como Israel renova sua confiança em Yahweh como seu rei. Que ele trará seu reino por meio de um futuro rei messiânico, da linhagem de Davi. Ótimo! A história dos salmos. Os 5 últimos poemas formam a conclusão de toda a história. E todos são canções de louvor. É onde encontramos o Salmo 148, bem no meio desses 5 poemas finais. O Salmo 148, como todos esses 5 poemas, começa e termina da mesma maneira. Louvem Yah. Louvem Yah. Deve ser uma abreviação de Yahweh, o nome que Deus revelou a Moisés. Certo. E esse verso é geralmente traduzido como Louvem o Senhor, mas em hebraico é Aleluia. Aleluia! Parece familiar, né? Hoje, quando as pessoas cantam a palavra Aleluia, geralmente a usam como uma maneira de louvar a Deus. Aleluia! Mas em hebraico, Aleluia não é algo que você diz a Deus. É algo que você diz para outras pessoas, quando as convida a louvar a Deus. Então Aleluia significa: ei, você aí, você deveria louvar o Senhor. Exatamente. O Salmo 148 é um chamado para que todas as criaturas dos 2 espaços louvem Yahweh, o espaço dos céus e o espaço da terra, e tudo o que os preenche. O céu e a terra. Isso parece a abertura da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Exatamente. Esse salmo está convocando todo o cosmos e tudo o que há nele para louvar seu Criador. Começa com um chamado para o céu. Louvem Yahweh desde os céus. Louvem-no nas alturas. E quem está nos céus? Louvem-no todos os seus mensageiros. Essa palavra muitas vezes é traduzida como anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua. Louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Observe como os versos externos descrevem os espaços dos céus. Os mais altos céus. E eles rodeiam os habitantes dos céus ao centro. Ah, sim, os anjos e os exércitos, o sol, a lua e as estrelas. E depois lemos por que o céu deveria louvar Yahweh. Louvem todos eles o nome de Yahweh, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Isso se refere ao caminho das estrelas, que não mudam. Todas as noites elas fazem a mesma dança, tudo por ordem de Deus. Depois disso, o segundo espaço é chamado para louvar Yahweh, tudo abaixo dos céus. Louvem Yahweh, vocês que estão na terra. E temos uma lista de coisas na terra que, embora aterrorizantes, estão sob a autoridade de Deus. Monstros marinhos e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Espere, essas criaturas caóticas e perigosas estão obedecendo ao comando de Deus? Bem, lembre-se de que em Gênesis 1, o estado pré-criação é descrito como um oceano sombrio e caótico. E quando Deus cria a luz, ele não elimina as trevas. Em vez disso, ele apenas as separa da luz. Da mesma forma, Deus não elimina o oceano caótico nem seus monstros, mas os confina ao espaço dos mares. Na Bíblia, o caos e a desordem são limitados e mantidos à distância pela palavra poderosa de Deus. E como Deus é muito maior, até eles são chamados para louvá-lo. Entendi. As próximas coisas chamadas para louvar Yahweh são montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros. Mas como uma árvore louva a Deus? Sim, Deus projetou árvores para crescerem, se reproduzirem e darem frutos. Quando a criação, até mesmo uma árvore, realiza seu propósito, é um ato de louvor e adoração. Louvem Yahweh todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, os animais que rastejam e as aves com asas. Devemos reconhecer essa lista do capítulo 1 de Gênesis. E por fim, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Em outras palavras, todo tipo de humano, dos poderosos aos fracos, velhos e jovens, de todas as nações, todos na terra são chamados para louvar. E assim como havia uma razão dada para o céu louvar, agora temos uma razão para a terra louvar Yahweh. Louvem eles o nome de Yahweh, pois é exaltado o seu nome, e a sua majestade acima da terra e dos céus. Ele também exalta o chifre do seu povo, o louvor de todos os seus fiéis, de Israel,
um povo perto dele. Então finalmente chegamos aqui, o chifre exaltado por Deus. O que será isso? Esta é uma imagem de um touro levantando os seus chifres após vencer uma batalha. O chifre erguido é um símbolo de vitória comum na Bíblia, especialmente após ser resgatado da opressão. Neste salmo, observe quem é o dono do chifre exaltado. O povo de Israel. Mas qual vitória Deus está trazendo para eles? É aí que precisamos conectar o Salmo 148 à história maior da Bíblia. Tudo começa em Gênesis, com Deus dando poder de governo a toda a humanidade, mas os seres humanos estragaram tudo. Então, Deus escolhe uma família, os israelitas, e promete que resgatará toda a humanidade por meio deles. Mas o resto da Torá e os profetas mostram Israel cercado por inimigos do lado de fora. E por dentro, são corrompidos pela injustiça e pela violência deles mesmos. Então, para trazer vitória ao mundo inteiro, Deus promete primeiro trazer a vitória para eles. Para levantar o chifre deles. Certo. E lembre, os salmos contam a história da promessa de Deus de erguer um rei que trará a vitória a Israel e resgatará o mundo. E esse é um ótimo motivo para louvar. Como toda a criação será resgatada por esse rei, faz sentido que a terra, os céus e tudo o que há neles sejam convocados para louvar Yahweh. Aleluia! Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em bibleproject.com/português.